Pedro de Alcântara Francisco, Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim. Oi, tudo certo? Professora Juliana chegando! Sejam bem-vindos ao podcast Falar Português Brasileiro. Ei, estamos no episódio 100. Nossa, motivo para comemoração. Eu não poderia estar criando o 100º episódio se você não estivesse aqui me ouvindo. Eu já teria desistido do podcast. Então, muito obrigada! Para ficar ainda melhor a nossa comemoração, se você for ouvinte do podcast pelo Spotify, faça a sua avaliação pelo aplicativo. Dê todas as estrelas que você puder lá para nós. Acesse o perfil do podcast no Spotify. Nos 3 pontinhos é possível fazer esta avaliação. Este episódio foi sugestão de um ouvinte. Eu achei bem curioso a curiosidade do ouvinte. Vamos falar sobre os nomes dos brasileiros? Você já pensou sobre os nomes das pessoas daí do seu país? Quais são os nomes mais comuns? E os sobrenomes? Quantos nomes uma pessoa pode ter? Pedro de Alcântara Francisco, Antônio, João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim, José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim, ou Dom Pedro I. Foi o primeiro imperador e foi ele também que declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Com essa quantidade de nomes, é possível imaginar ou supor muita coisa sobre a quantidade de nomes que um brasileiro pode ter, não é mesmo? Em alguns países, há certos nomes proibidos. No entanto, essa proibição não acontece aqui no Brasil. No Brasil, temos a Lei Federal número 6.015, que regula o registro de nomes de nascimento e autoriza, no seu artigo 5º, a intervenção do oficial de registro em caso de nomes que possam causar constrangimento na criança. Esse mesmo funcionário também pode intervir na grafia, na escrita, dos nomes para evitar um possível constrangimento futuro para a pessoa. Nome composto é comum no Brasil. Maria e João são os que sofrem as maiores combinações. Para as meninas, por exemplo, Maria Luísa, Maria Júlia, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Cecília, Maria Alice, Maria Helena. Já para os meninos, João Miguel, João Pedro, João Lucas, João Gabriel, João Guilherme, João Victor e João Paulo. Para os meninos também, José é bem comum. O José Augusto. Por tradição, o nome dos brasileiros é composto pelo nome seguido do sobrenome da mãe e depois o sobrenome do pai. Mas isso não é uma regra. Se os pais decidirem colocar o sobrenome da mãe por último, é possível. Os sobrenomes mais comuns no Brasil são Silva, Santos, Oliveira e Souza. Todos esses sobrenomes são de origem portuguesa e foram espalhando-se pelas regiões brasileiras. O brasileiro é muito criativo e adora criar coisas, incluindo nomes e escrita diferente para os nomes. Atualmente, temos muitos nomes escritos com Y, W, K, 2 L's, 2 N's. E todas as possibilidades para deixar os nomes esteticamente mais bonitos. Eu, professora, que já ensinei na educação básica brasileira,
Posso afirmar que não existe uma preocupação com a aprendizagem dessa criança para escrever o nome e a possibilidade de bullying por parte dos pais. Vamos falar a real, o papo reto aqui. Falar a real ou papo reto é o mesmo que ser objetivo. Então, sejamos objetivos. Considere a possibilidade de um dia você conhecer a anacloroquina, a mariquitina, o Janssen, pandemília e o pandemílio, e a ivermecristina, junto com o covidson. No país de vocês, esses nomes modernos podem acontecer? Bom, enquanto você pensa e responde, eu vou ficando por aqui e abrirei uma caixa de pergunta aqui no episódio. Dúvidas, sugestões, entre em contato comigo pelo e-mail contato@falarportuguesbrasileiro.com. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com e venha aprender português comigo, a sua professora de português. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.